Olá, benditos! Vamos seguindo juntos na nossa jornada de 34 dias reconhecendo a vontade de Deus em Deuteronômio. Nosso assunto de hoje começa com uma lista das classes de pessoas que seriam excluídas da congregação ou da Assembleia do Senhor. Quando lemos esse termo, congregação ou assembleia, geralmente é se referindo à nação reunida diante do Senhor em adoração. Mas nem sempre tem esse sentido. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 28, faz referência a toda a congregação de Israel. Mas o versículo 28 do mesmo capítulo deixa claro que esse termo, toda a congregação, eram na realidade apenas os anciãos representantes das tribos e os seus oficiais. Sendo assim, em alguns contextos, o termo assembleia ou congregação pode se referir somente aos anciãos e aos oficiais, ou seja, à liderança civil do povo de Israel. Por isso, nós entendemos que essas exclusões da Assembleia do Senhor, alistadas no início deste capítulo, sejam exclusões não da vida religiosa de Israel, mas da vida política da nação. Prova disso é o que Deus fala através do profeta Isaías, que mesmo os eunucos, que são mencionados logo no início da lista dos excluídos neste capítulo, e os estrangeiros poderiam ser aceitos perante o Senhor se obedecessem aos seus mandamentos. Agora, nos versículos 7 e 8, nós vemos que a terceira geração dos edomitas e dos egípcios poderiam estar entre a congregação, ou seja, entre a liderança civil de Israel. Os edomitas eram etnicamente relacionados a Israel porque, assim como Israel ou Jacó era o pai dos israelitas, Esaú ou Edom, irmão de Jacó, era o pai dos edomitas. Portanto, Israel foi orientado a não rejeitar um edomita. Eles também não deviam rejeitar um egípcio. É interessante como os egípcios receberam mais favor do que os moabitas e os amonitas, que eram povos primos de Israel, mas não trataram bem a Israel na sua jornada pelo deserto. Apesar dos anos que Israel passou no Egito terem sido difíceis, o Egito foi como o ventre de uma mãe para Israel. Eles entraram como uma grande família e saíram como uma nação grande e diferenciada. Os versículos 9 a 14 tratam da limpeza do acampamento durante o período de guerra. A cerimônia de purificação, descrita em Levítico, capítulo 15, que o soldado observava quando estava em casa, deveria também observar no acampamento de guerra. Inclusive a limpeza sanitária. Cada soldado deveria ter um lugar fora do acampamento para evacuar e deveria levar uma pá para cobrir as suas fezes com terra. Isso não apenas evitaria que todos fossem contaminados cerimonialmente, como também ajudaria a manter a higiene do acampamento. Deus disse que caminharia pelo meio do acampamento e por isso deveria ser um local limpo e santo. Nos versículos 15 e 16, nós vemos que o povo deveria oferecer refúgio para um escravo fugitivo. Esse escravo mencionado, evidentemente, seria de uma terra estrangeira. Caso contrário, haveriam complicações legais, já que os escravos eram um bem muito valioso. Depois nós vemos a condenação declarada para aqueles que se tornassem prostitutos cultuais, uma prática comum entre as religiões pagãs dos cananeus e de outras religiões no mundo antigo. Deus deixou claro que não aceitaria a oferta deles. É um lembrete, inclusive, de um princípio muito importante, que a obra do Senhor não precisa de dinheiro, de ganhos imorais ou ilícitos. Nos versículos 19 e 20, os israelitas são exortados a não cobrar juros sobre dinheiro ou comida dos seus compatriotas. Juros só poderiam ser cobrados dos estrangeiros, até porque eles iriam comercializar com o povo de Israel e os juros faziam parte da comercialização. Os versículos 21 a 23 mostram a importância de manter os nossos votos. Deus ordenou de uma forma enfática que quem fizesse um voto deveria ter o cuidado de cumpri-lo, pois o Senhor com certeza pediria contas. Em muitos círculos hoje, quebrar um juramento é uma prática comum, mas diante de Deus é simplesmente pecado. Como diz Eclesiastes, quando você fizer um voto,
Cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. E o capítulo termina falando sobre o direito dado aos viajantes. Eles podiam colher uvas ou espigas para comer ao longo da sua caminhada. Podia comer o suficiente até ficar satisfeito. Foi isso que os discípulos de Jesus, inclusive, fizeram. Porém, Moisés deixou bem claro que a comida deveria ser levada no estômago de cada um e não em sacolas ou cestos. A lei dava às pessoas a oportunidade de suprir a sua necessidade e não de satisfazer a sua ganância. E amanhã nós vamos continuar falando sobre vários assuntos, começando pelo divórcio e um novo casamento. Não perca! Até lá!